Seja bem-vindo a esse canal Madeira Legal. Meu nome é Claudinei Freitas e hoje estamos trazendo a videoaula do IBAMA de número 15, que traz um resumão das aulas de 9 a 14, imperdível. Fala sobre o diferencial do DOF mais rastreabilidade, que é a grande meta, tirar o controle no destino final, haja vista pelo entendimento que o sistema volta mais à origem, início de tudo. Também fala sobre o fim do controle da nomenclatura SIM por Altex. A denominação será apenas madeira serrada ou madeira beneficiada. Se você está gostando aí desses compartilhamento desse material, dá o joinha aí, compartilha, comenta, é muito importante para nós. Bom estudo. É isso, PV, se estiver aí na área, turma é toda sua. Bom dia, meus amigos. Tudo bom com vocês? Bom dia, Raíssa. Pessoal, a gente vai continuar agora pela parte da manhã a falar de novo do sistema DOF+, né? Que é a nova ferramenta que a gente começou a construir, tá? Um novo sistema. E esse sistema, na verdade, ele vem em substituição ao DOF, que já é utilizado desde 2006, tá? Então, muitas das coisinhas que eu mostrei, que eu vou mostrar para vocês também, já são regras que já se aplicam no DOF desde muito tempo, como foi bem perguntado por alguns colegas. Paulo, vai mudar a questão do bloqueio por 90 dias de inatividade? Não, isso vai permanecer. A gente vai continuar com o mecanismo de aceite, de oferta, vai ter o DOF para isento de CTF. Essas coisas vão permanecer, tá, gente? A gente não vai mudar muito a regra em relação a como já funciona o DOF hoje, tá? O nosso documento de origem florestal, né? O que a gente vai ter de diferencial nesse sistema, basicamente, são aquelas questões que eu comentei da CONAMA 497 de 2020, não tem jeito, que é a questão da rastreabilidade, que foi trazida como uma obrigatoriedade na CONAMA, né? Desde lá da origem até o destino final. E eu fiquei até animado ontem, depois daquelas discussões, porque eu acho que eu acho que a gente cria um alicerce, tá? A gente começa a criar um alicerce mais rigoroso na origem para a gente poder começar, de repente, a tirar o controle no destino, né? Eu acho que é uma oportunidade boa de fazer isso, talvez com essa implementação dessa ferramenta. Nos destinos finais, né? Para que a gente tem um controle tão exacerbado no final da cadeia, tá? Se o controle da origem, que é a legalidade, que é a parte ambiental, de fato, ela é importante para a gente. É isso que a gente tem que controlar, né? Então, acho que isso é bem legal da gente começar a pensar nisso, né? E aí vocês viram que tem duas coisinhas também que estão na resolução do CONAMA, né? Aquela simplificação de nomenclatura de produto florestal, né? Como eu comentei com vocês, a madeira serrada, ela, ela tem atualmente ainda várias subdivisões, né? Tábua, pranchão, sarrafo, né? Caibro, enfim, tem uma série de subdenominações que estão dentro do sistema. Muitas vezes era complicado trabalhar com tanta classificação, porque você sabe que essas peças, né, elas têm um controle por dimensão, né, dimensionais, e que muitas das vezes não bate nem com o que está na ABNT, né? E aí, esses produtos florestais, muitas vezes, eles sofrem processo de secagem. Então, às vezes, quando se faz a medição com uma um determinado momento, depois esse processo muda completamente a dimensão, pegou água, secou mais, enfim. Então, era um controle muito específico essa questão das bitolas das madeiras, entendeu? Mas isso é uma opinião minha. A CONAMA trouxe isso a partir de um conselho de meio ambiente, né? Onde vários delegados, e aí se mudou essa simplificação, né? Então agora vai se chamar tudo madeira serrada. E teve a situação da madeira beneficiada também,
que você tinha lá madeira S2S, madeira S4S, decking, forro, lambril, quer dizer, uma série de classificações. Se tornou obrigatória, controle da madeira beneficiada, entretanto, essas subclassificações agora foram agrupadas. Então, isso foram as coisas que estão sendo trazidas no DOF mais hoje, tá bom? Que estão sendo trazidas no DOF mais hoje. E com um diferencial, né, gente? Assim, já que a gente vai fazer um sistema, vamos fazer uma coisa um pouco melhor, né? Fazer um sistema mais transparente, mais fácil de usar, mais organizado. Então, foi um pouco que eu mostrei para vocês em relação a essa nova cara do sistema, né? Um sistema mais intuitivo, tá? Pode ter gente que vai achar que não, mas eu acho que é mais intuitivo para quem já operava o DOF anterior, tá certo? Eu achei que ficou melhor nesse sentido aqui, em relação ao DOF anterior. E eu mostrei para vocês o acesso do DOF ali, então não vai mudar, o nosso usuário vai acessar o DOF pela página do Serviços Online do IBAMA, o nosso usuário do DOF, assim como do DOF+, ele tem que estar no Cadastro Técnico Federal, atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras dos recursos naturais, naquelas categorias relacionadas à atividade florestal. Inclusive, gente, lá na página do IBAMA, tem quais são as categorias do CTF que ele tem que se enquadrar, né? Exploração econômica de madeira, serraria, desdobramento, transporte de produtos florestais, importação e exportação de produto florestal. Tem umas categorias específicas lá no Cadastro Técnico Federal e está na página do IBAMA. Ontem eu falei para vocês em relação ao sistema, né? Mostrei como é que a gente entrava no sistema. Basicamente, a gente só olhou o sistema por alto, né? A gente viu quais eram as funcionalidades. Então, tudo que aquilo que tem no DOF 1 vai vir no DOF+, mas a gente agora vai ver tudo com telas, né? Onde a gente vai ter listagens. Então, se eu entrar lá na funcionalidade de empreendimentos, de origens, eu vou ver todos os empreendimentos que eu tenho em meu nome, né? Vou ver os pátios, vou ver as autorizações, eu vou ver, se eu entrar na parte de oferta, todas as ofertas que foram emitidas, recebidas, concluídas, né? E lá vão ter as funcionalidades. Se eu entrar em DOF, eu vou ter lá tudo que diz respeito a DOF, para emitir um DOF, para cancelar um DOF, para colocar placa de veículo de transbordo, registrar a exportação, por exemplo. Várias funcionalidades estão lá dentro. Então, a gente trouxe os empreendimentos na tela, bacana, legal, e trouxemos também as funcionalidades ali dentro daqueles subtemas, né, digamos assim. Então, ficou bem mais organizado, a gente pode falar assim, né? E aí, prosseguindo, a gente mostrou para vocês também duas situações diferentes. A autorização, ela migra do Sinaflor+, migra das autorizações integradas, né? Ela não migra, ela não é cadastrada dentro do DOF, propriamente dito, né? Quando você tem uma autorização emitida hoje no Sinaflor+, você precisa... Antigamente, você fazia o quê? A autorização emitida, tinha que ir lá no DOF e cadastrar essa autorização. E aí você cadastrava, o órgão ambiental fazia o cadastro da autorização, e era uma coisa complicada. Agora não. O que é autorizado no Sinaflor+, o próprio empreendedor presta a informação da volumetria e esse crédito migra aqui para o DOF. Isso já é assim, pessoal, desde 2018, 2 de maio de 2018, quando a gente plantou o sistema Sinaflor, tá? Tornou obrigatório para o Brasil todo. Então, essa migração hoje, o próprio empreendedor ele presta informação. O que a gente fez ao longo do tempo foi melhorar o detalhamento, né? Como eu mostrei para vocês ontem, o tal do registro de exploração, né? Onde o usuário, depois que a autorização é emitida, ele presta as informações do volume efetivamente explorado, né? Do volume efetivamente explorado. Vou tomar um cafezinho aqui para dar uma despertada também. E a gente presta a informação do volume efetivamente explorado. Então, é esse crédito que migra para o DOF. Quando é lenha, quando é torete, quando é mourão, estaca, raiz, óleo, enfim, ele presta a informação do total, né, do somatório. Então ele diz, olha, se eu tenho 400 estirpes de palmito autorizado, eu vou informar que agora efetivamente foram explorados 20, 30, 40, 50, 70. Ele presta informação real. Ele pode informar tudo? Pode. Ele tem um valor total de acordo com o que foi autorizado, tá?
e ele vai prestar essa informação. E é essa informação que vai migrar para o sistema DOF+. DOF e agora DOF+. Quando diz respeito à tora, aí o buraco é mais embaixo. Eu falei para vocês que tem uma instituição normativa, né, que é a 19, de 21 de agosto de 2020, que diz que tem que ter a rastreabilidade da madeira em tora, tá? Essa madeira que tem aproveitamento para serraria, tá, gente? Essa madeira em tora. Então, ele tem que, após explorar, colocar uma plaquetinha em campo nela, prestar as informações do volume individualizado dela, né? Comprimento, né? O diâmetro da base aqui, o diâmetro do topo e o comprimento. E aí ele presta essa informação, e aí é esse crédito que migra para o DOF. Lá no DOF hoje, mesmo ele prestando essa informação detalhada, o que o DOF faz? A gente faz tudo bonitinho aqui, ó, detalhadozinho, separadinho. Só que quando chega no DOF hoje, ele faz isso aqui, ó, ele junta tudo. Ele não consegue separar o joio do trigo, né? É aquele caso do pacote de farinha, tá tudo pote de farinha. Eu vou lançando aqui tudo detalhado, farinha de vários estados, várias regiões. Só que quando chega aqui no DOF, ele agrupa. Ele não tem a capacidade de separar as informações. Só que agora no DOF+, essa mesma informação detalhada aqui, ela vai aparecer aqui. Então, essa vai ser a grande diferença. Para autorização, de novo, a autorização migra do Sinaflor+, a partir da etapa de registro de exploração. A do fazer o registro de exploração. Outro detalhe que, talvez só a título de curiosidade, para quem tem sistema estadual próprio, São Paulo, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Pará, Mato Grosso do Sul, tá? Goiás, agora mais recente. Esses estados que têm sistema próprio para emitir as autorizações, eles acabam onerando o nosso usuário do estado. Como assim, Paulo, onerando? Onerando no sentido de que ele consegue autorização pelo sistema próprio. Mas se ele tiver aproveitamento da matéria-prima, um aproveitamento externo da volumetria, ele precisa acessar o Sinaflor+ para registrar a exploração. Ué, Paulo, então o cara usa dois sistemas? Ele usa dois sistemas, tá? Ele usa dois sistemas porque ele tem autorização emitida no sistema próprio do Estado, só que se ele quiser fazer o aproveitamento do material lenhoso, ele tem que justamente também entrar no sistema para poder registrar a exploração. Isso foi um dos motivos que, recentemente, o Estado da Bahia voltou a usar o Sinaflor, porque o usuário tinha que usar o sistema próprio lá para ter autorização, e aí depois eles faziam o cadastro da autorização no DOF diretamente. Só que aí a gente fechou essa ferramenta. E aí o que o usuário da Bahia tinha que fazer? Tinha que entrar no Sinaflor, que a autorização dele ia aparecer lá, para poder registrar a exploração por crédito e migrar para o DOF. Então, estados, né, que têm sistemas próprios, ou façam adesão ao Sinaflor, ou então desenvolvam essa ferramenta de registrar a exploração para que aí o crédito possa migrar para o DOF. Porque hoje, acaba que o Sinaflor+ faz a triangulação do sistema estadual de autorização com o DOF. Ela é o elo ali, ela é a ponte. Mas, bem, vamos prosseguindo aqui. Eu gosto de falar, viu, gente? Deixa eu falar aqui um pouquinho, depois a gente mostra o sistema. Eu falei para vocês da questão do pátio. O pátio é um outro tipo de empreendimento, só que esse pátio ele é cadastrado e homologado dentro do próprio DOF, tá? Ele é cadastrado e homologado dentro do próprio DOF. Eu vou falar dele daqui a pouco, tá? Daqui que você terminar. A gente fez a oferta, tá? O que é a oferta? A oferta é um contrato, ela é uma reserva de determinado produto. Eu até citei para vocês o que é a oferta, né? O que acontece? O DOF, quando ele é um sistema eletrônico. Até alguém pediu para falar sobre DOF aí, do DOF 1, mas recapitulando rapidinho, tá, gente? A gente já vai entrar na parte do sistema. O DOF ele é um sistema eletrônico que funciona como uma conta bancária, tá? Só que é a conta bancária de um produto florestal, onde nesse sistema você tem que ter o saldo dessa conta bancária compatível com o saldo físico, tá? Então, se você tem ali na sua serraria, tá? Se você tem na sua serraria ali 20 metros cúbicos de madeira em tora de jatobá, 20 metros cúbicos de madeira em tora de ipê, só um exemplo, tá?
você também tem que ter no sistema essa mesma volumetria, 20/20. Você tem que estar compatível o físico com o de sistema. E aí, para você poder emitir o DOF, para você transferir esse crédito para uma outra empresa, tá? O DOF, que é o documento de transporte especificamente, como a gente falou, não tem isenção hoje de DOF, tá? Não tem isenção de quantitativo, 2 metros cúbicos, não tem essa isenção. Felizmente ou infelizmente, não existe ela, tá? Mas você tem lá naquela norma, Instrução Normativa 21 do IBAMA, de 24 de dezembro de 2014, olha o pessoal trabalhando aí até no dia 24 para publicar uma norma. 24 de dezembro de 2014. Você tem lá nessa IN 21 que você tem que o DOF, para você poder emitir o DOF, desculpa, confundi tudo. Lá no artigo 32 da IN 21, fala quais são os produtos florestais e que são obrigatórios do transporte. E lá no artigo 49, tá, gente? Fala também quais são os produtos isentos, tá? Quais são os produtos isentos de controle. Então, quem tiver curiosidade, dá uma olhadinha lá. Paulo, carvão precisa de DOF? Carvão nativo? Precisa. Carvão empacotado não precisa de DOF? Não, carvão empacotado, quando estiver na fase de transporte, não precisa de DOF. Então, assim, lá nessa norma está falando tudo, tá, gente? O que é obrigatório e não obrigatório para documento de origem florestal. Mas, voltando ao pensamento aqui, nossos amiguinhos, para você poder transferir um crédito de uma empresa para outra, você tem que fazer a oferta, que é o contratinho, que é a reserva do produto. Olha, Paulo, tu tem 20 aqui, tu tem 20. Vamos lá, tu tem 200 estéreis de carvão na tua carvoaria, e eu quero comprar esses 200 estéreis de carvão para eu levar para minha siderúrgica. Um exemplo, brincadeirinha, 200 estéreis de lenha para levar 200 MDC de carvão para eu levar para minha siderúrgica. E aí eles fazem a oferta, fazem um contrato, e a partir daí é emitido o DOF, tá? Saindo aqui da carvoaria para a siderurgia, tá? E aí é feito o DOF de, sei lá, 40 MDC de carvão, 60 MDC de carvão, não sei a capacidade do caminhão. E aí vai transportando 60, 40, tanto. E aí esse transporte, pessoal, ele vai, quando ele é concluído aqui no destino, ele debita, né? Olha aí, tá vendo? Ele debita o crédito daqui, sai crédito daqui, e o crédito, o saldo é creditado, obviamente, aqui. Então, é como se eu tivesse feito um Pix daqui para cá, onde debitou daqui e gerou aqui. Então, é como se fosse uma conta bancária, tá? O DOF. Ele faz esse controle. E a gente explicou para vocês como é que é feita a oferta. A oferta, você coloca os dados ali, o CNPJ do CPF do possível destinatário, você coloca ali quais produtos você vai oferecer para ele, e aí você encaminha essa oferta para o empreendedor, para o detentor, o destinatário do produto. O destinatário tem que aceitar essa oferta. Quando ele aceita, aí ele define em qual pátio vai receber o produto.